Doutor Lucas Faria, prazer recebê-lo aqui no Médico Celebridade Cast. A primeira pergunta eu já quero te provocar. Como é que você consegue vender, ter uma alta taxa de conversão, sentar com pacientes em uma manhã, falar, olha, essa manhã eu consegui fechar tratamentos de 20, 30 mil essa manhã ou nesse dia, e o teu colega não está conseguindo nem fechar consulta, ele não consegue vender nenhum tratamento de R$ 500 para o paciente dele. De onde vem? Você nasceu aprendendo a vender? O que acontece que você consegue ter alta conversão e seus colegas não? Fala, Vitor. Primeiro, agradecer por estar aqui. É um prazer estar no podcast aqui, um podcast que eu já escutei desde o primeiro episódio, tá É mesmo? uns No carro? 3 anos aí que eu escuto o podcast, acho que desde que começou o primeiro episódio, teve uma época que eu fiz uma maratona e hoje estar participando aqui é uma honra para mim. Acho que a primeira coisa é mentalidade. Mentalidade ali de a gente sabe, tipo, de você ter a mentalidade de primeiro de crescimento, de aprendizado, de saber que você, se alguém vende mais numa consulta, se alguém oferece algumas e consegue, a gente também consegue. Então, antes eu tinha uma mentalidade mais restrita, vamos dizer assim. Eu achava que não ia ser capaz de chegar nisso, não ia ser capaz, pensava que ia ter viver só de consulta ali. E depois que eu comecei a ver algumas coisas, estudar um pouco mais, eu vi que, na verdade, a gente consegue expandir e se a gente tiver um esforço ali, uma mentalidade de crescimento, a gente vai conseguir chegar lá. E aí eu fui estudar coisas fora da medicina. Nós médicos temos o costume de estudar muito a parte médica, a parte técnica e tudo mais. Tem que fazer isso também, claro, para a gente sempre estar ali entre os melhores em termos de qualidade de atendimento, para oferecer o melhor para o paciente. Só que a gente precisa também estudar algumas outras coisas, como a parte de vendas, como a parte de gestão, como a parte de contabilidade. Ali a gente tem que saber o básico, pelo menos, para a gente não quebrar a nossa clínica. Então, assim, muitos médicos eu vejo que ainda nessa parte de mindset, eles têm o medo de achar que vender é errado. Mas, na verdade, assim, o paciente ele vai ali, ele nos procura porque ele está querendo resolver um problema. E quando a gente chega ali e vai apresentar uma solução do problema para ele, mesmo que eu fosse passar para ele somente uma receita, que eu não tivesse nada para oferecer dentro da clínica, eu estaria vendendo um tratamento para ele. Porque eu vou precisar explicar para ele por que aquele tratamento é necessário, o que vai trazer de benefício, e isso não deixa de ser uma venda. E a gente tem que entender que todo mundo vende todo dia. A gente se vende para a nossa parceira, para a família, quando a gente quer convencer de fazer alguma coisa, de ir num restaurante. Então, tudo isso é venda, vamos dizer assim, camuflada, entre aspas, de uma outra maneira. Então, a gente tem que entender que a venda é uma coisa boa. Quando a gente vai colocar ali um monte de coisa num plano de tratamento para aquele paciente, é para ajudar ele. Então, primeira coisa outra coisa é perder esse medo da venda também. E estudar, porque assim, ninguém nasce sabendo vender. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu tinha Eu muita. vou te falar que quando eu te conheci, não faz muito tempo, eu senti isso. Falei, o Lucas é extremamente tímido e travado. Em pouco tempo, você tá voando. Então, eu sempre fui muito tímido. E assim, de chegar, aquelas pessoas que chegam, tem uma roda de amigos ali, às vezes amigo próximo, 3, 4, 5 amigos, eu não dar uma opinião diferente porque tinha vergonha do julgamento, de ter aquela opinião diferente, alguma coisa assim, então sempre ficar quieto. Então, para mim, assim, chegar e oferecer um tratamento para o paciente de 6, 7, 8 mil reais era uma coisa que era muito difícil. E eu fui aprendendo, lendo sobre aprendendo isso, mudando essa mentalidade de que não é errado vender, de que a gente precisa fazer isso para poder ajudar mais o paciente. Então, assim, só como uma comparação, antes, quando eu não fazia plano de tratamento, a minha taxa de sucesso de emagrecimento com os pacientes era assim, cerca de metade dos pacientes que passavam comigo tinha sucesso, metade não. Hoje, a taxa de sucesso é de cerca de 95%. Nossa, muito alto. Então, assim, quem adere mesmo a todo o plano ali, com certeza vai ter resultado. Quem, às vezes, não tem resultado é quem não está tendo adesão de 100%. Então, isso foi fazendo eu me mudando minha mentalidade. E com isso, assim, hoje, falar que eu não sou tímido é mentira, eu sou ainda. Isso é uma coisa que a gente acha que não vai mudar totalmente. Mas eu consigo conversar, consigo explicar tudo para o paciente. E isso eu fui aprendendo assim. Fiz curso de vendas, fiz mentoria de vendas, fiz li vários livros sobre isso. Até hoje ainda estou lendo, estudando, aperfeiçoando o tempo inteiro. Então acho que é isso, é sempre buscar o conhecimento e ter esse mindset, que se a gente quiser, a gente consegue chegar longe. Maravilha, nós vamos falar muito sobre isso. Nós nos encontramos em um evento de vendas uma vez, e lá eu te falei uma coisa. Eu falei, eu acredito muito que você vai longe, porque isso não faz muito tempo. Nós estamos falando questões, não faz nem um ano, questão de meses. Foi em março. Que você falou para mim, olha, o consultório ainda tá patinando, tá faturando pouco, tá assim. Eu falei, olha,
com essa mentalidade que você tem, de ficar buscando coisa, de ser fuçado, de ficar lendo, de ficar participando de coisas, de não ficar indo só em evento de medicina. Eu te encontrei por um acaso no evento de vendas. Falei, esse rapaz vai longe. E aí não demorou 6 meses, estourou. Dentro da sua fala tem vários pontos que eu já quero começar a pegar aqui que eu achei interessante. Primeiro deles, que você trouxe, sobre essa questão de mentalidade, de vender e não achar que isso é ruim, é enxergar o lado bom da venda. Quando você chegou aqui pra gente gravar esse podcast, você chegou, olhei o seu óculos. Falei, esse óculos é novo, né? Aí você falou pra mim, comprei essa semana, alguma coisa do tipo, há 2 semanas, que você tinha acabado de comprar. Eu falei, bonito, você se sente muito provavelmente mais empoderado com ele, você olha essa imagem e é até mais fácil vender, só que o que tá dentro da tua fala que eu vejo? Por isso que eu trouxe essa analogia do óculos. Você tem raiva da pessoa que te vendeu o óculos? Da marca que fabricou esse óculos? Esse óculos não foi R$1 nem R$5. Não. Ele teve um preço mais elevado do que a média dos óculos. Mas teu sentimento é obrigado por essa venda ou é, nossa, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida? Provavelmente é obrigado por essa venda. O dia que o teu colega, já que a gente tá falando de mentalidade, entender que o teu paciente, quando você faz uma venda e de alto valor agregado, que é uma das coisas que nós vamos falar, que é essa medicina revolucionária que eu tenho encabeçado, esse movimento de, olha, gente, vamos parar de ficar vendendo consulta isolada. O negócio é ter resultado com o paciente. O teu paciente, ele tá pagando seus 7, 8, 12 mil no teu tratamento, ele não tá com raiva de você. Ele tá falando, eu tô pagando, mas até que enfim eu emagreci. Ou eu tô tendo constância nesse emagrecimento. Do que eu pagar esses R$500 que eu já paguei pra esse endócrino, pra esse médico do esporte, pra esse nutricionista, pra esse personal trainer, e eu não emagreço nunca. As pessoas são gratas quando alguém vende uma coisa boa. Primeiro ponto. Segundo ponto que você trouxe aqui é que a gente vende a todo momento, teu colega não tá percebendo isso. Tem um filme que chama Obrigado por Fumar, que é uma aula. Esse filme é um sujeito que trabalha na indústria tabagista dos Estados Unidos, né? E nessa indústria ele faz lobby. Então ele fala ali com os deputados, senadores, ou toda a cadeia do complexo ali tabagista, ele incentiva eles a fazerem leis menos pesadas ou a vender o produto chamado cigarro. E esse cara é um expert em negociação. E chega uma hora no filme que o filho dele precisa convencer a mãe de dormir fora, eles eram separados, alguma coisa assim, ou convencer a mãe de passar um final de semana com o pai. E ele dá uma aula pro menino e mostra pro menino que a todo momento a gente tá vendendo. Desde quando eu falo pra minha mãe, quando eu sou criança, que eu quero dormir na casa do amigo, ou que eu vou pra um parque, alguma coisa, até quando o paciente tá ali dentro. Então a gente já vende a todo momento. A questão é, você decidiu ir a fundo, buscar conhecimento e acelerar e aprender a vender. Teu colega ele tá achando que as pessoas nascem sabendo vender. Então já é uma outra diferença. Então, mentalidade. Vamos começar a falar então sobre esse tema. O que tem na tua cabeça que não tem nos teus colegas hoje? Acho que o primeiro ponto é saber que tem um livro muito interessante que eu li há uns 2 anos atrás sobre mentalidade, foi quando eu comecei a mudar esse tipo de pensamento, que chama justamente Mindset, da Sei. Carol Dweck, não sei falar o sobrenome dela, mas é um livro que assim que mostra que as pessoas ou elas têm uma mentalidade de crescimento ou elas têm uma mentalidade, eu esqueci o outro termo que ela usa, mas como se fosse restrita. Sei. E quando eles pegam, por exemplo, desde crianças da escola, com mentalidade de crescimento, ou estimula ela a ter uma mentalidade de crescimento, e as outras crianças não, lá na frente, quando vai pegar na vida adulta, essas pessoas de mentalidade de crescimento têm uma performance na vida geral muito melhor. É mesmo. Você consegue dar algum exemplo, algum contexto de uma criança assim que, olha, isso aqui é característico de uma mentalidade, ou uma ação que demonstra que as pessoas têm, desde de infância, mentalidade de crescimento. Isso daqui é uma mentalidade restrita. Tem algum exemplo assim que te vem à cabeça? Que eu me lembro no livro que ela dá o exemplo, é que ela fala, tipo, quando acontece alguma coisa negativa com a criança, algum brinquedo quebra, alguma coisa, a criança que tem mentalidade de crescimento, ela vai levar aquilo ali, ela vai tentar consertar, se ela não conseguir consertar, ela vai tentar dar uma outra utilidade para aquele brinquedo, brincar de uma outra forma com o brinquedo. A criança que tem mentalidade restrita, ela vai ficar chorando ali porque perdeu o brinquedo e não vai fazer nada com aquilo. Então a outra criança ela tende a aprender mais com vamos dizer assim, com as partes negativas da vida e a que tem mentalidade restrita não. Legal. E Tem aí, paciente que já falou não pra você. sim, vários. E você parou de oferecer por causa disso? Não, exatamente. Então, pegando a analogia da criança, é alguém que, tá bom, não faz parte. Não faz parte. Hoje em dia, quando eu pego e tô lá oferecendo um plano de tratamento para o paciente, ele me fala não, vou falar que a gente não fica
vamos dizer assim, meio triste, porque você quer sempre trazer o melhor para o paciente, e, consequentemente, claro, o melhor para a clínica também, né? Porque ninguém paga o boleto só rindo. Então, assim, mas quando ele fala não, eu não fico só ali triste, remoendo aquele não ali. Não, eu vou ali, eu penso, beleza, foi não. O que que eu poderia ter feito de diferente para que isso fosse um sim? Tem alguma coisa que eu posso mudar aqui na apresentação que eu faço para poder mudar? E com isso eu vou sempre Você está otimizando. adaptando e otimizando ali Nossa, é o que eu perfeito. faço. Porque aí com isso eu consigo pegar pequenos detalhes e sempre estar pensando, eu comecei a ver que assim, eu tinha algumas objeções. Ali, vou falar com minha esposa, vou falar com meu marido, não, tá muito caro. E muitas vezes eu não tinha argumento ali para quebrar a objeção. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei na semana passada a estudar sobre objeção. Legal. Já comecei a assistir algumas aulas sobre objeção em Muito alguns legal. cursos de vendas que eu comprei. E comprei um livro só sobre objeções, de um autor que chama Jeb Blunt. Sei, eu já Então, li já tô eu tenho essa. mais da metade do livro Sei. para justamente assim, para eu poder, na hora que chegar essa objeção, eu não simplesmente concordar e o paciente sair dali. Não, eu tentar justamente explorar aquilo ali e ver se realmente ele não pode. Porque uma das coisas que eu já aprendi no livro muitas vezes a objeção ela é automática sem a gente perceber. Sim. Ele até dá um exemplo interessante lá que assim, quando você entra na loja, você quer comprar um iPhone. Aí você entrou na loja para comprar o iPhone. Se o vendedor vier e perguntar, posso te ajudar? Muitas vezes, automaticamente, a gente fala assim, não, tô só dando uma olhadinha. Se esse vendedor sai de perto e não volta mais, você ia comprar o iPhone, ele perdeu a venda. Memética. Exatamente. Então, assim, é uma coisa, às vezes, reflexa, uma coisa que a pessoa, às vezes, não pensa. Muitas vezes, a objeção, ela acaba sendo uma coisa, assim, automática, sem a pessoa perceber, uma defesa. Porque quantos vendedores chatos a gente não tem por aí? Então, acaba que a pessoa desenvolveu uma defesa. Isso é Então, a gente não perfeito. pode deixar isso atrapalhar. Isso é perfeito. As pessoas, quando você me trouxe esse exemplo, é interessante a gente falar. Memética pura, isso aí. Nós sabemos o que é meme, né? Então, meme, geralmente todo mundo dá risada, por quê? Porque já é uma coisa que está na cultura ou no contexto e a pessoa olha aquilo. Então, por exemplo, você vê uma figurinha do Vitor falando assim, imagina um meme de internet. Oi, abestado. Você não vai dar risada. Mas se trocar a imagem do Vitor pelo Tiririca, você está num contexto, dependendo da piada que ele faz, é tal abestado, você vai olhar e vai dar risada. Aquilo está num contexto, você dá risada. E aí, a gente trazer essa memética, são esses memes sociais que acontecem que as pessoas só vivem no automático nele. Que interessante você trazer isso. Por quê? Já que você trouxe a analogia do vendedor. Todo dia entra alguém numa loja, e eu sou assim, aí você olha de canto, você sente uma presença chegando, uma sombra negra chegando, e ela vai ficando cada vez mais forte, e a tua única coisa é, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui. Ela vem e faz a mesma pergunta. Posso te ajudar? Aqui que a gente responde, só tô dando uma olhada. E aqui que a gente faz? Muitas vezes, se ele insiste, ainda mais pessoas dominantes, a gente sai e não compra. A gente ia comprar. Sim. Aí, para não falar outra palavra, aquele sujeito que não passou por treinamento ou que não foi bem selecionado ali na empresa para ser o vendedor, ele nunca parou para fazer o que você está fazendo. Para falar assim, pera lá, os últimos 1.080 clientes chegaram nessa loja, eu perguntei se eu posso ajudar, de 1.080, 900 falou que só estava dando uma olhada e saiu. E se eu testar uma abordagem hoje com 10, amanhã eu testo mais outra abordagem com 10, depois com 10, até eu achar melhor a abordagem e nela eu começo a melhorar. Por exemplo, tá você lá na loja de óculos. Ao invés de eu chegar, posso ajudar? Eu poderia chegar e falar assim, nossa, terno bacana. Inclusive os nossos clientes que vêm com ternos assim alinhados, que eu vejo que muitas vezes são médicos, engenheiros, são o pessoal que trabalha nessas áreas, eles geralmente gostam dos óculos mais exclusivos das marcas A, B ou C. Se você tiver interesse, eu te apresento, mas se não, fica no seu tempo, pode ver o que mais. Pronto. Aí ele testa, não quer dizer que isso é a melhor abordagem. Aí você pode olhar e falar, mesmo, deixa eu ver então esses que são exclusivos, porque não estão aqui. O vendedor já é inteligente, por quê? Porque aqueles óculos exclusivos, eles vão ser, só dela falar isso, eles vão ser até mais caros. E ela vai deixar numa pastinha especial que ela vai trazer, e vai que ela testa isso e começa a vender bastante. Aí o despreparado vai ficar sempre, como que eu posso ajudar? O que você está falando eu vou lá, tento vender, o paciente falou não, tem uma objeção. Eu testo, quebras de objeção, eu estudo, vou a fundo, melhoro e vendo. Sim. Aí daqui 1 ano, daqui 2, você vai estar tão à frente do teu colega, mas tão à frente, que ele vai começar a imaginar, mas será que ele está à frente porque ele dança, porque ele tem dinheiro, ou porque ele vai começar a imaginar o porquê que você está à frente. Mas você está à frente porque você está fazendo esse trabalho de sair dessa memetização, dessa máquina
que as pessoas estão em ficar agindo sempre da mesma maneira, dando as mesmas respostas, mas o principal, fazendo as mesmas perguntas. Sim. Parabéns, cara. Esse é o conceito. E aí você pensando em objeção, vamos lá. Você está começando a estudar ela, mas eu já quero já te provocar. Lucas, você acabou de me apresentar seu plano de tratamento, eu vou falar com a minha esposa. Como que você agiria antes? Porque teu colega está assistindo lá, então tá bom, pode pensar com a sua esposa. Acabou de perder um paciente, acabou de perder os 7 mil, 8 mil ali. Como que você hoje contornaria essa objeção? Antes eu falaria exatamente isso. Tudo bem, você pode vir com a sua esposa e eu vou pedir para minha secretária entrar em contato com você amanhã. E aí ela entraria em contato e muitas vezes não fecha. 80% das vezes não ia fechar, seria já um plano ali perdido. Hoje, a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, olha, geralmente quem precisa, primeiro eu falo, compreendo que você precisa falar com sua esposa, é uma decisão que envolve um orçamento, é um valor que realmente não é baixo, é um investimento na sua saúde, mas é um valor que você precisa considerar. Porém, geralmente quem fala que precisa conversar com a esposa, alguma coisa assim, ainda tem alguma dúvida. Tem mais alguma coisa que eu posso te esclarecer aqui? Você tem alguma dúvida ainda quanto a qualquer coisa que eu não falei? E aí se a pessoa fala, não, é só porque eu preciso conversar com ela mesmo. Eu falo, tá, mas a sua esposa ou a pessoa que você vai conversar, ela não viu aqui o que a gente conversou e muitas vezes é difícil você conseguir explicar todos os detalhes que eu expliquei. Você quer que a gente agende ou uma consulta online, alguma coisa para a gente conversar com ela e juntos aqui? Ou então, se você quiser trazer ela aqui, você quer às vezes trazer ela presencial aqui para poder ver isso? E aí nisso muitos falam, pode ser, às vezes eu marco online mesmo, e isso na verdade assim, acontece poucas vezes, então assim, eu fiz isso até agora uma vez, eu consegui agendar online mesmo, quando eu expliquei Legal. tudo, fez sentido para a esposa também, e eles acabaram fechando. Então, assim, funciona. A gente vê que. Por mais assim, se fosse só 1 em 10, pelo menos é um a Um a mais. mais? Um a Um a mais mais? hoje, um a mais no mês que vem, um a mais por mês, no final 6, do 7 mil a mês. mais pagou o aluguel. São 12, são Você 12 pagou a pacientes a mais no secretária. ano. Você já Exato, é essa paga. mentalidade, é um a mais. Exatamente. A gente tem que brigar por isso. Sim, A coisa mais difícil, Lucas, é trazer o paciente na tua frente. sim, Isso é o difícil. Quando ele está na tua frente, você não pode perder essa venda. Ou por simplesmente não tentar coisas sim. novas. Uhum. Então, é essa a mentalidade. E aí, essa pessoa que vai pensar, são esses caminhos para quebrar essa objeção mesmo. Ou, olha, você tem alguma dúvida, porque muita gente que fala que vai pensar tem dúvida, ou pode trazer você quer trazer o marido ou a esposa para a gente fazer essa apresentação, ou a gente liga online, faz alguma coisa. Uma terceira maneira que dá muito certo da gente quebrar essa objeção do, olha, eu vou falar lá com minha esposa, com meu marido, é a gente inserir o contexto da perda e do ganho para ela, do tipo. A maioria dos pacientes que falam pra gente que vai falar com e você usa o exemplo, se é uma mulher, você fala que vai falar com o marido, ou o cônjuge, né? Quem vai conversar com o seu parceiro, que até é interessante, porque vai que a pessoa fala, não, mas eu sou casado com alguém do mesmo sexo, então que vai falar com o seu parceiro, são as pessoas que não conseguem emagrecer aqui com o nosso sistema. Por quê? Porque elas vão falar com o parceiro e o parceiro não viu essa apresentação, aquilo que você falou, ou fica com muita dúvida, e estatisticamente ela não consegue ter emagrecer. Aí aí você vai para a área do conselho, eu vou te dar um conselho. Não chegue em casa para falar com o seu parceiro. A gente já está preparado para apresentar isso aqui tudo de novo para ele, explicar em detalhes para ele ver que faz sentido. Porque ele vai chegar lá e ele vai falar, não, é mais um gasto, minha prioridade é trocar o carro, minha prioridade é pagar uma outra escola, minha prioridade é fazer um curso. Então, se você for para lá, eu já estou te falando, é provável que a pessoa não vai aceitar. Você quer a nossa ajuda? Aí ela já vê toda a perda, então eu não vou conseguir, e sempre linkar o resultado. Você não consegue emagrecer, no teu caso. Então é uma outra maneira. Perfeito. O Lucas não saiu vendendo na medicina. Conta um pouquinho da tua trajetória aqui, porque eu gosto já de começar falando de outras coisas, mas se apresenta pra gente. O que você fez medicina e foi para quais áreas? Trabalhou onde? Fez o quê? Bom, eu sou o Lucas, sou aqui de São Paulo, trabalho minha clínica aqui no Anália Franco e Tatuapé. E só que durante 10 anos da minha vida eu fui intensivista. Trabalhava ali com os pacientes críticos da UTI. Foi o que eu saí da faculdade. Eu sempre gostei da parte de emergência, da parte de pacientes mais graves. Porém, eu sempre tive um estilo de vida muito saudável. Eu sempre gostei muito de treino, sempre gostei muito de fazer dieta. E, como todo curioso, eu sempre estudei bastante sobre aquilo. Porque às vezes eu ia no nutricionista, quando ele falava alguma coisa, eu queria ver se realmente ia funcionar. Então, sempre essa parte da nutrologia ali, tudo sempre me cativou um pouco também. E aí eu trabalhei, vim para São Paulo em 2013, fui para um hospital grande aqui na Zona Leste, e lá eu
fui diarista, uma pessoa que fica na UTI todos os dias ali, né? Depois eu virei, eu ajudava o coordenador lá a coordenar, então tinha um cargo, vamos dizer assim, que eu aí virei preceptor de residentes também. E aí eu tava assim, tava numa situação bem Financeiro estável. confortável, tava com uma situação financeira estável. Aí veio a pandemia, eu vi vários pacientes ficando muito graves. E assim, eu sempre vi pacientes, sempre uma coisa que começou a me chamar a atenção na UTI é que assim, sempre eu via pacientes assim com 50, 55 anos na UTI, às vezes você olhava, você falava, se você chegasse e não olhasse a idade, você falava, nossa, esse paciente tem uns 80 anos. E era um paciente que, tipo, tinha 50. E estava todo grave por conta de diabetes, de pressão alta, maioria mais gordinho. E eu comecei a prestar atenção, fazer uma analogia, quando eu ia treinar na academia ou quando eu ia correr nos parques, eu via ali, às vezes, idosos de 70, 80 anos, que era o contrário, parecia ter 60 anos. Então, tipo, estava bem mais conservado. Aí eu comecei a pensar que ele começou a me intrigar. E na Covid, eu vi isso, assim, de maneira muito exacerbada. Eu vi, assim, muitos pacientes que eram um pouquinho mais acima do peso, não eram nem obesos, mas era assim, um pouquinho mais acima do peso, independente da idade, ficarem muito graves e morrerem, e pacientes que chegavam ali, que tinham histórico de fazer exercício, que eram atletas, amadores, mas que não tinham gordura corporal aumentada, que mesmo ficando graves, entubados e tudo mais, conseguiam recuperar. E aí com isso eu comecei a ficar intrigado, falei, e comecei a pensar mais. Falei, foi uma época também que foi bem estressante, comecei a falar assim, aqui na UTI eu consigo ajudar muita gente, a gente tinha uma taxa de mortalidade bem baixa, comparado com o resto de São Paulo, assim, a nossa mortalidade era 30% na época do Covid, e o Isso já é restante muito era baixo, perto, para no pico Covid, ali. sim, foi ali 50, 60%, então assim, era metade. Só que mesmo assim eu ficava um pouco frustrado porque tinha pacientes que a gente achava que ia sair que não saíam. Eu falei, junto com isso, eu comecei um Instagram de terapia intensiva, porque terapia intensiva é uma coisa que no Brasil é muito Sim. pouco ensinada na faculdade. E menos instagramável ainda. E menos instagramável ainda. Quase ninguém E fala sobre ninguém isso. fala. E aí, assim, eu falei, cara, tem muito paciente, muito médico saindo pouco preparado para atender pacientes Pega um graves. plantãozinho fazer Você bico acaba fazendo um monte de coisa errada. Então, eu comecei a falar sobre vários temas de terapia intensiva para tentar ensinar. Aí até cheguei a montar um curso, fiz um lançamento, tive Legal. uma quantidade de Legal. alunos boa, assim. Parabéns. E só que no meio disso foi quando eu tive essa disrupção. E o que comecei a falar do curso do Instagram por causa disso. No Instagram eu sempre postei também, além da parte de UTI, eu sempre postava nos stories, eu ia treinar, o que eu almoçava, algumas coisas do dia a dia ali mesmo. E aí muita gente vendo que eu fazia isso começava a me perguntar sobre qual que é o treino, não sei do quê, o que eu posso fazer para emagrecer. E isso me estimulou a começar a estudar um pouco mais nutrologia. E aí, para poder responder as perguntas ali na caixinha de perguntas de uma maneira mais assertiva. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a gostar mais ainda. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, se eu estiver atuando aqui na nutrologia, eu posso tentar ajudar o paciente de uma maneira muito maior, eu consigo ajudar muito mais do que aqui na outra ponta da terapia intensiva. Aqui eu consigo ajudar, consigo fazer um monte de coisa, consigo, mas se eu evitar dele chegar aqui, é muito melhor para ele, que ele não Sim. precisa passar por um processo extremamente grave e doloroso que é a terapia intensiva. E aí eu falei, vou mudar. Vou começar. Então, assim, no começo a minha ideia era ficar meio que nos dois. Só que no primeiro mês que eu fui para nutrologia, eu gostei bastante. E também, assim, eu não falei, não vou conseguir prestar uma coisa de qualidade em nenhum dos dois. Então, Legal. eu sempre fui assim, eu sempre fui meio que quando eu vejo que o All in. negócio vai dar certo, eu dou um all-in. Então Legal. eu larguei a UTI, então tipo, eu deixei na hora que eu larguei a UTI, saí da UTI assim de um mês para o outro, então minha renda caiu três vezes e meia mais ou menos. E aí eu comecei do zero ali na nutrologia. E aí vim trazendo, vim tem mais ou menos uns 2 anos e meio, tudo isso que aconteceu, que eu larguei a UTI de vez. E aí com isso eu fui crescendo gradativamente e consegui me estabilizar. Muito interessante. Eu sabia que você deu mais uma aula de mentalidade aqui. Eu não vou conseguir fazer os dois tão bem. A maioria dos seus colegas talvez daria barrigada nisso. Ele sabe no fundo que ele não vai conseguir fazer os dois bem, mas aqui tá me dando dinheiro, aqui é o que eu gosto, vou fazer os dois mais ou menos. Não vou ter foco também no consultório, então não vai crescer nunca esse negócio, mas também vou manter aqui a equipe que eu estou. Você chegou num ponto de inflexão que vou trocar de especialidade. Isso aí é outra questão de mentalidade pura. Eu te falo que tem colega teu que já faz uns 5 anos, no mínimo, que não suporta mais fazer o que ele faz,
seja por uma crise existencial, seja por crise de ansiedade que ele tem, seja por qualquer coisa, e ele não consegue ir para uma outra área porque ele pensa assim, mas eu vou começar tudo de novo. Sim. Por que você conseguiu começar tudo de novo? Eu acho que isso faz parte dessa mentalidade, assim. Eu sempre tive para mim, desde a faculdade, que assim, quando eu saí da faculdade, por vários motivos, eu acabei não indo para residência. Deveria ter, se fosse pensar hoje, eu iria? Talvez eu iria, mas nas condições que eu tinha na época, eu não consegui. Então eu pensei assim, a faculdade não prepara a gente para tudo que a gente vai precisar saber para tratar bem o paciente. Falei, tá, mas se eu não consigo ir para residência, que seria uma preparação a mais para ficar melhor, eu vou estudar sozinho para prestar o melhor atendimento que eu puder para o paciente. Então eu vou ser sempre o melhor no que eu fizer. E aí, com isso, tendo isso na cabeça, eu sempre estudava muito sozinho, comprava curso e tudo mais. E foi assim que, tipo, eu tirei o título de UTI e eu fui aprendendo um monte de coisa. Eu sabia, na época da UTI, eu sabia várias assim, me falava alguma coisa de alguma doença, alguma coisa, ou de, por exemplo, de droga vasoativa. Eu sabia qual artigo que estava, qual revista que era publicado, o ano de publicação, eu citava os artigos de cor. Por quê? Porque eu sempre fui buscando e assim, na hora que eu estava com preguiça, eu pensava, não, eu tenho que estudar para ser o melhor paciente. Para ser, não o melhor por questão de ego ali, mas eu sei que se eu fosse o melhor, eu iria trazer um tratamento muito melhor para o paciente. Então, hoje eu ainda penso nisso. Tá? Se eu estudar mais que todo mundo a nutrologia, eu vou trazer o melhor tratamento para o meu paciente, ele vai ter mais resultado. Então, com isso, eu fui lá atrás, antes de ter essa mentalidade, eu fui buscar assim, falei, por que tem muitas pessoas que tem uma performance diferente? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a gente pegar tipo o Kobe Bryant, o Michael Jordan. Eu fui começar a ler um pouco a história dessas pessoas e eu vi que sim, eles tinham essa mentalidade diferente. Eu comecei a ver várias coisas que eles faziam e o que eles buscavam, que eles citavam de mentalidade. Fui começando a estudar isso também. E além disso, eu vi que eles eram também obstinados. Por exemplo, o Kobe Bryant acabava a temporada da NBA ali, no dia seguinte, enquanto estava todo mundo viajando, ele estava treinando de novo. Ele já era o melhor ali da liga e ele acordava todos os dias 4h30 da manhã, enquanto o treino do pessoal, se não me engano, começava às 8, ele começava a treinar 4h30. Mas ele já era o melhor do time. Então eu falei, cara, essas pessoas elas têm uma coisa que é a obstinação e o mindset. E aí, com isso, assim, só que o mindset não veio do nada. Eu fui lendo isso, eu comecei, assim, durante vários anos, enquanto o pessoal anda aqui no trânsito de São Paulo escutando música, eu ando escutando podcast. Então, eu escuto vários podcasts, assim, podcast, eu não coloco podcast, tem um monte de podcast que é de besteira. Não, eu só coloco A podcast que, morte de assim, não sei quem. só podcast, assim, que vai me agregar alguma coisa. Leitura. Eu não gosto de ler livros, por exemplo, de suspense, de romance. Não tenho nada contra ler, às vezes é interessante. Só que assim, eu prefiro pegar a biografia de alguém que deu certo. Então, assim, eu já li a biografia do cara da Nike, a biografia do Michael Jordan, a biografia de várias pessoas. E eu falo, cara, essa pessoa que ela faz isso, então se eu tentar modelar alguma coisa aqui perto, também vou. E aí, com isso, eu fui tendo essa mentalidade e fui desenvolvendo e fui galgando para poder chegar lá. E aí, na hora que eu tive que transicionar de especialidade, eu falei, tá, eu vou fazer tudo que eu puder para dar certo. E aí, assim, nos primeiros meses, eu e minha esposa, a gente passou, tipo, maus bocados, porque, assim, as contas continuavam chegando como se eu tivesse um padrão de vida lá em cima. Só que eu recebia aqui embaixo. Então, assim, eu tinha uma quantidade razoável investida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar ali reserva de emergência, comecei a descapitalizar e a gente foi indo. E aí, assim, depois de uns 6 meses, estava tudo na mesma. E aí a gente conversando e tal. Eu falei pra ela: olha, eu vou fazer tudo que eu puder para dar certo. E assim, eu vou tentar até dar certo. Isso. Pode ser que uma hora não dê, mas eu sei que pelo menos eu fiz 100% do que eu poderia. E aí eu falei pra ela, só que assim, eu não vou desistir, porque assim, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou tentar para ver se vai dar certo. Então eu já mudei, eu já fiz essa troca de especialidade com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu vou fazer até ir. Eu vou procurar, eu vou errar. Então assim, eu dei com a cara na porta em vários tipo, eu acreditei em algumas coisas de marketing, por exemplo, vi várias pessoas ali no marketing, encha seu consultório em um mês. Comprei vários cursos desses assim, tipo, quanto você quer? Porque assim, na terapia intensiva, meu Instagram cresceu relativamente rápido. Entendi. Porque era um nicho que, assim, muito médico demandava isso.
quando eu fiz o lançamento de curso, eu vendi muito mais do que eu esperava. Que legal. Então, na hora que eu falei assim, aquela arrogância, né, aquela soberba, eu falei assim, eu já sei como é que funciona o Instagram, eu vou encher meu consultório igual essa pessoa que tá falando, em um mês e meio. Só que nisso, eu acabei me lascando e fui assim, eu demorei praticamente 2 anos para conseguir fazer tudo funcionar exatamente. Então, assim, só que nesses 2 anos eu nunca pensei assim, eu vou desistir. Não, eu falei, pô, tá difícil, tá foda, tal, dá vontade de desistir, dá, mas eu não vou, eu vou continuar. E fui sempre procurando alguma coisa para melhorar, até que foi e eu consegui. Muito bom, cara. Que bom que tá já. Não é que tá melhor, tá muito melhor e eu acho. Acho não, tenho certeza. Tá só o começo, tá? Só o começo. É que essa mentalidade de obstinação, processos e melhoria desse processo é questão de tempo para ficar cada vez melhor. Você já está com resultados expressivos. Você falando aqui, eu lembrei de uma história, não sei se você já viu esse vídeo do Kobe Bryant, ele falando o poder dos 360. Que ele, um jornalista, um podcast, alguma coisa, pergunta para ele, Kobe Bryant, qual que foi o seu segredo de sucesso? E ele já tinha respondido essa pergunta inúmeras vezes, mas uma das vezes ele virou e falou assim, não, foi quando eu entendi o poder dos 360, eu coloquei para mim. Aí todo mundo ficou assim, tá, mas o que é 360? Ele falou o seguinte, eu coloquei uma meta num dos primeiros anos ali da NBA que eu ia ter 360 treinos a mais do que os meus colegas de time ou do colegas de NBA. Então eles treinavam no basquete, é jogo, ainda mais em temporada regular, jogo noite sim, noite não, ou noite sim, né? Que tem no basquete. Então é feito um treino mais leve de dia, à noite joga e o dia que não tem, geralmente está em viagem, está em deslocamento. Então se treina pouco. Faz uma pré-temporada muito forte, mas se treina pouco durante a temporada. Ele falou, poder do 360, eu vou ter 360 treinos num ano a mais que meus colegas. Eu vou me dar o luxo de descansar 5 dias. 5 dias no ano eu vou tirar off. O resto eu vou, enquanto igual você disse, tá todo mundo acordando e indo treinar às 8, eu vou acordar às 5, vou treinar das 5 às 6, descanso, às 8 faço outro treino com eles. Se eu fizer isso durante 360 dias, eu vou ter 360 treinos a mais que eles. Isso em 2 anos é o poder de 720. Em 3 anos, aí quem é matemático vai fazer essa progressão até 10 anos. Aí ele falou, só que um dia, tem esse vídeo ele falando, um dia descobri esse poder do 360, eu descobri que atletas de outros times, alguns atletas que estavam competindo comigo para ser o melhor, aderiram isso. E estavam treinando às 5 da manhã. Na verdade, acordavam às 6, treinavam das 6 às 7, descansavam e depois às 8 treinavam de novo. Eu falei, quer saber? Então eu vou ter o poder de 720 em um ano só. Eu vou fazer um treino das 4 às 5, descanso, depois das 6 às 7, descanso, depois às 8 eu treino lá com eles. Vou fazer 2 treinos. Aí, qual que é a moral da história? Pra você ser um freak out igual o Kobe Bryant? Talvez, se você quer dominar o mercado. Quer ser e aí você consegue. Mas para mim a moral da história, a sutileza no negócio é a seguinte. As pessoas nunca vão te alcançar. O teu colega daqui 2, 3 anos, na hora que ele estiver pensando que com o ego dele, porque geralmente quem sabe menos é quem acha que sabe mais. Sim. Então, igual você disse, eu fiz lá e deu certo. E é ego, eu também passei por essas fases. Não, mas o que alguém quer me ensinar? Eu, durante muito tempo, não paguei mentores. Não entrei em masterminds igual a gente tá. Você tá lá no meu mastermind, você tá em outras mentorias, também tá na minha. Eu não entrava nisso porque eu já achava que sabia tudo. E é essa que tá a sutileza no negócio. Quando o teu colega tiver pensando, eu vou agora fazer um Instagram, ou agora eu vou contratar uma secretária, agora que eu vou treinar, você já vai estar tão à frente. Você já vai estar num processo tão... Esse teu 360 é dia a dia no consultório. O paciente falou não por determinada razão. O que a gente pode melhorar? Isso aqui. O paciente chegou, o que a gente pode servir? Em 2, 3 anos você está muito à frente. Ele não te pega. Ele não consegue. Ninguém consegue pegar o Kobe Bryant porque ele está 360 treinos por ano à frente de qualquer outra pessoa. Ele não pega. Não tem como. Não tem. Aí não é dom. Tem um certo dom? Tem. O tímido consegue vender quando ele coloca esse processo. Eu também sou assim. Também me considero tímido, mas fui melhorando o processo. Muito bom. Aí você, então... O que eu gostaria de perguntar dentro da tua conversa, uma das coisas eu senti uma questão de propósito muito forte quando você fez esse ponto de inflexão. Vou sair, então, da terapia intensiva e vou para nutrologia. É um ponto de inflexão que a maioria passa anos e não tem coragem para tomar essa atitude. E eu senti que tinha um propósito. Então eu vi o pessoal que treina e brilhou meu olho. Só que, na minha visão, qual é o sujeito mais doente na sociedade hoje? Se a gente for ver psicologicamente, é o tal de médico. Esse sujeito tá quase que na UTI. Ele tá precisando tá na terapia intensiva ali. Por quê?
é um sujeito que se espera muito, então é família cobrando muito, é amigo, é a sociedade em geral, que toda vez fala que é médico, Uhum. se não tiver com o cabelo feito, não tiver bem vestido, nossa, esse é médico, mas é desleixado, né? É médico, você vê onde o filho dele está estudando, você viu o carro dele amassado, se cobra muito dessa pessoa, os ganhos estão cada vez mais baixos, essas pessoas trabalham muito, é uma das classes que mais trabalham, e ele vê muita coisa acontecer, que a maioria, por exemplo, alguém que está vendendo uma loja não precisa ver um paciente perdendo a vida. Não vai ver. Então, se cria, e ninguém está olhando para isso. Nós temos uma sociedade de médicos doentes. Você chegou a ir para esse buraco negro de, ao conviver nessa pandemia de muita coisa, ficar mal psicologicamente também, isso tomou a decisão, foi puramente uma coisa de propósito e foi mais a coisa muito positiva do que também essa questão de ficar mal. Acho que mal não. A pandemia, assim, ela trouxe um pouco mais de estresse, do ponto de vista que, assim, na época da UTI, o hospital que eu trabalhava, normalmente a gente tinha ali 8 UTIs e na pandemia a gente chegou a ter 12. E a gente tinha as UTIs ali, algumas que eram de convênio, o hospital atendia SUS também, então era um andar só de SUS, e abriram mais 4 UTIs duas de convênio e duas de SUS. E num dos andares que era só de SUS, era o meu chefe, eu e mais um outro colega que, vamos dizer assim, tomávamos conta de tudo ali. Então eram praticamente 5 UTIs pra gente e todas com paciente grave. E o hospital ele era a referência da região, para a região de 5 milhões de pessoas. Ou seja, o paciente que chegava ali pra gente na UTI não era o paciente que estava tranquilo. Era só os pacientes, a minha UTI tinha 15 leitos, 15 pacientes. Teve mês de eu ter ali 15 pacientes entubados, graves. E assim, nessa época a gente chama de prona, que é virar o paciente com a barriga para baixo para melhorar a parte da respiração. Então a gente fazia assim, teve um dia que a gente começou a fazer a parte da prona no leito 1, era, se não me engano, 9 da manhã, e terminamos no leito 15, era meio-dia. E depois, assim, depois de mais ou menos umas 16 horas, a gente teria que fazer o contrário, que era desvirar. Então, assim, foi muito mais um estresse do ponto de vista de conseguir gerenciar tudo isso, Entendi. de ficar. Porque, assim, nessa época também, muitos lugares abriram UTIs, ou Sim, UTIs sim. temporárias e tudo Temporário. mais. E começaram, aqui em São Paulo, começaram a oferecer, assim, enquanto a UTI pagava, vamos colocar 1.800 num plantão de 12 horas, UTI nova que estava precisando de coisas que tinha verba de De estado, estado, né? prefeitura e tudo mais, os caras estavam oferecendo 2.500, 3.000 reais no mesmo plantão de 12. Então a gente teve uma debandada de plantonista muito grande. Então isso também gerou um certo estresse por conta dessa Entendi. parte de gerenciar a A escala, tua que a gente cabeça tava precisava. tão assim, eu preciso fazer isso rodado que entrar em Exato. sentimentalismo de Sim, conversa. exato. E assim, eu sempre desde que eu comecei na UTI, eu não sei muito bem o porquê, mas eu sempre consegui separar muito bem a parte médica da parte emocional. Então, por mais que às vezes eu via uma paciente ali mais jovem, alguma coisa assim que parecia, por exemplo, parece às vezes a minha irmã, parecia às vezes minha Entendo. mãe, eu tinha ali, vamos dizer assim, eu conseguia separar um pouco aquilo e falar assim, não, eu não posso deixar isso aqui afetar o meu emocional, porque se afeta o meu emocional aqui e eu fico mal, eu não consigo cuidar de mais ninguém lá pra É, frente. Então eu sempre coloquei uma barreira nisso dali. Então, assim, do ponto de vista emocional, a pandemia não afetou, não levou para essa parte de buraco negro que você citou, mas o nível de estresse ali foi alto. E aí, assim, isso me fez ver também que na UTI, além de tudo, talvez daqui 10, 15 anos eu não tivesse uma qualidade de vida boa também. é, Porque por mais que eu já tivesse ali como preceptor, como diarista, eu não fazia mais plantão noturno, não trabalhava mais de final de semana, entendo. eu só fazia ali, era de segunda a sexta, das 7 até as 7 mais ou menos, durante o dia, 12 horas dia. E então, assim, por mais que eu tivesse essa tranquilidade de noturno e final de semana, eu falei, mas final de semana, às vezes faltava um plantonista, a gente precisava ficar, eu e esse outro meu amigo, a gente precisava ficar ligando para um monte de gente para ver se alguém podia ir cobrir. Então a gente sempre ficava ali aquele Te estresse, entendo. vamos dizer assim. Então não teria uma qualidade de vida boa. Então eu falei assim, não. Aí nisso, ali a pandemia me ajudou a ver mais isso também, e foi meio que assim, meio que veio natural. Eu falei, vou mudar. E médico, assim, a gente tem falando sobre essa parte que você falou dessa expectativa da sociedade, a gente pensa, na faculdade a gente não é ensinado a gente é ensinado a cuidar ali. A gente não é ensinado a gerenciar a parte financeira, sabe? Então a gente pensa muito assim, em termos de ou de plantão ou de consulta. Então, por exemplo, a minha ideia quando eu pensei em sair era, tá, eu tiro aqui X mil reais no mês. Se eu tiver, por exemplo,
6 pacientes por dia. Pelo que você me 5 falou, já estou intuindo, deve ser 60, 70, alguma isso, coisa mais ou assim. menos isso. Mais ou menos O volume de trabalho, a tua posição deve mais ser... ou menos uns 60, deve ser isso aí. uns 60 mil. Então se eu tiro 60 mil por mês, vamos dizer assim, bem estressado, se eu for para o consultório cobrar R$ 400 numa consulta e eu conseguir colocar ali 100 pacientes no mês, eu vou tirar 40. Só que a gente esquece que nisso vai ter ali os 40, não vai entrar 40 líquido igual entra às vezes no plantão. Ali no plantão eu não preciso se preocupar com o local que eu estou atendendo, com secretária, com internet, com equipamento, com o papel toalha do banheiro. Ali no plantão não, eu chegava lá, fazia a minha coisa, fechava, depois que acabava, pegava minhas coisas e ia embora, acabou. Ali não, no consultório tem um monte de outras coisas. E a gente pensa assim, mas eu vou atender 100 pacientes. Fala, mas é tranquilo. Só que 100 pacientes particulares no mês é uma quantidade muito grande e o estresse emocional nisso é muito alto também. Então, quando a gente vai pensar nisso, muito médico tem a ilusão, eu quero a minha agenda cheia para atender 100, 120 no mês. E acaba sendo, às vezes, um tiro no pé também. Total. Não, esse é o jogo da medicina que eu chamo dos anos 80, de vender consulta. E você é um exemplo claro de sair de... A gente vai passar depois pela essa sua trajetória. De sair de 10, 15 mil reais num consultório, ir para 6 dígitos e batendo já provavelmente múltiplos 6 dígitos em questão de meses e maneira curta. E qual que é o grande segredo disso? É parar de atender 10, 20 pacientes no dia e só ganhar dinheiro com consulta e só vender consulta, porque médico parece que só acha que só pode vender consulta nesse mundo, ou um procedimento, só aprendeu a fazer isso. E eu tive um start quando eu falei, não, eu posso ensinar a maneira como eu vejo que em 2023 e nos próximos anos eu vou ensinar médico a conseguir aumentar o faturamento, é criando seus protocolos, assim como você criou o seu. Fala um pouco para mim sobre essa diferença entre, até mesmo no faturamento do consultório, mas no teu trabalho em si, antes eu precisava atender X, hoje atendo Y, como é que você pensa na hora de montar um protocolo e sair dessa medicina nos anos 80 e conseguir ser um case que a gente fica muito orgulhoso de fazer parte, mas é porque o mérito é teu de ser esse trator e sair fazendo e com muita base. Como que é sair dessa medicina dos anos 80, de vender sua consulta, e ir para essa medicina agora atual, que é, eu vou cuidar do paciente de ponta a ponta, eu vou vender protocolos de alto valor agregado, de alto ticket, né, que a gente ensina, para conseguir chegar nesses 100 e cacetada de faturamento. Então, o que eu percebi é que quando eu vi a primeira vez você falando disso, foi lá no evento do HiMed, e logo que você falou, acho que você falou, enquanto você estava falando, você estava terminando de explicar, eu já comecei a pensar, e às vezes tem coisas que eu não consigo me controlar. Eu já falei, não, já comecei a escrever ali rascunhar ali na frente mesmo, e aí já montei ali dois, três protocolinhos. E aí o que eu pensei? Eu falei, tá, a primeira coisa que vem na cabeça, acho que é isso que todo médico tem. Mas será que eu vou vender isso? Será que não é errado? Aí eu comecei a levar, eu sempre levo pro lado racional. Eu gosto muito de estudar também, ler bastante sobre filosofia, e tem ali o questionamento socrático, né? Eu falei, mas é errado por quê? Aí eu comecei a meio que sabatinar aquele pensamento que eu tive ali. Eu falei, não, o paciente, o que ele precisa para emagrecer? Ele vai precisar do acompanhamento médico, muitas vezes, vários casos ali, ele vai precisar de medicamento, porque então só o médico vai poder passar medicamento. Muitos deles acabam que, na hora que o médico está dando uma orientação, ele leva assim, a orientação do médico, vamos dizer assim, mais a sério. Hoje a gente tem ótimos profissionais, tipo nutricionistas, treinadores, mas o médico colocando ali junto também acaba que ainda na nossa sociedade ainda tem isso de acaba embasando, fortalecendo um pouco mais a orientação. Endossando mais, isso. Então o que eu falei? Pensei, então ele tem que ter um médico, beleza. Mas eu, como médico, não vou passar dieta. Por mais que às vezes assim, existe uma discussão se pode, se não pode, mas falei, não vou passar dieta por quê? Porque eu não vou conseguir fazer isso bem feito. Então tem que ter um cara, uma pessoa, um nutricionista ali que saiba o que faz e que pense do mesmo jeito que eu. Falei, tá, então o nutricionista meio que, vamos dizer assim, é meio que obrigatório para a pessoa emagrecer. A pessoa que quer emagrecer, ela tem que ter também um treino bem feito, porque não adianta nada ela querer emagrecer e sair fazendo uma caminhadinha a 2 km por hora por 3 horas que seja. Falei, beleza, então tem que ter isso. Falei, além disso, a gente tem a parte de terapias injetáveis, a soroterapia, que ajuda em vários aspectos nisso também. Falei, então também colocar isso. Falei, se essas coisas todas eu vou precisar passar para o paciente na hora que ele está ali na minha frente, eu vou passar isso tudo separado, e às vezes fica até um valor mais alto,
Por que então eu não faço igual o Vitor falou no remédio, eu não junto tudo isso daqui e faço um plano? E aí, com isso, eu posso colocar ali. Eu coloco o valor daquilo ali, claro, o paciente está levando, ele vai levar um resultado melhor, ele vai ter uma maior adesão também, ele vai ter um monte de benefício para ele e vai ter um pouco, claro, a gente está colocando tudo isso, planejando tudo isso, pagando todos esses profissionais. Então, eu vou colocar um pouquinho de lucro ali em cima também, porque é assim que, tipo, Total, quando você quer não. comprar um colchão, você vai lá, vai comprar um colchão que é bom, ele vai custar muito mais caro do que um colchão ruim. E aqui que eu vi, pensei, hoje, 90% dos pacientes que chegam ali pra mim, eles já tentaram várias coisas pra emagrecer. Já usou, já fez dieta não sei do que, dieta da lua, dieta da proteína, essas dietas Da doidas, já lua? usou. Já dá lua. Já Tem? tem, só come quando a lua tá não sei de que jeito lá, tem umas Nossa. dietas meio doidas assim. Ele já usou Ozempic, já usou Saxenda, já usou Venvance, já usou um monte de coisa, já usou um monte, já fez várias coisas. Então quando ele chega ali, ele não quer, não adianta eu passar pra ele uma coisa mais do mesmo. Fez dieta do Habib's, eu tô pensando. Mas vamos lá. Então, assim, eu tenho que montar para ele ali um plano que vai aumentar a chance dele realmente ter um resultado. Então, quando eu montei tudo isso, falei, eu vou conseguir dar resultado para ele. E eu comecei a fazer exatamente aquilo que a gente estava conversando no começo. Eu testei ali com 3, 4, 5 pacientes. Na hora que eles voltaram um mês depois, eu falei, nossa, o resultado foi muito melhor do que antes de eu oferecer o plano. Então, tá bom. Aí, o que eu fiz? Desde esse primeiro plano até hoje, faz março, até hoje deu mais ou menos uns 9 meses, eu já mudei o plano, assim, não mudei mas já fui melhorando o Sim, plano só melhor. umas 5 ou 6 vezes. Então, assim, eu sempre vou ali, olha, isso aqui não tá tão legal, em vez de colocar assim, sei lá, 5 sessões aqui, eu vou colocar mais uma, porque vai dar um Entendi. efeito melhor. Então, já fui otimizando. Então, assim, o plano, ele vai servir para fazer com que o paciente tenha melhor adesão e, consequentemente, vai dar mais previsibilidade. Porque, por exemplo, antes, se eu fosse atender só consulta, eu teria que ir lá, para tirar, esses 40 mil reais no mês, teria que atender 100 consultas se eu cobrasse 400, que é a média que o pessoal cobra ali na minha região. Hoje, para tirar os meus 40, se eu vendo um plano de tratamento do paciente, por exemplo, de 6 meses, com tudo isso que eu falei, ele paga ali na faixa de uns 8, 9 mil, eu preciso vender 5 planos. Então, assim, eu posso atender, se eu fosse comparar no mês, em vez de eu atender 100 pacientes no mês, a minha taxa de conversão, vamos colocar taxa de conversão de 60%. Então, eu posso atender, por exemplo, 10 pacientes no mês inteiro, que eu vou receber mais, que eu vou converter ali 6 pacientes, vou receber mais do que se eu atendesse 100. Então, essa foi a lógica que eu fiz e comecei a pensar, a fazer isso. Não, e essa revolução na forma de se ver medicina, ela é tão. São vários aspectos dentro da sua fala. Primeiro deles, mas será que tem gente que paga esses 7, 8 mil? Aqui na minha cidade. É a primeira coisa que teu colega que tá ouvindo e que tem mentalidade do tamanho dessa bolinha aqui. A mentalidade dele é do tamanho dessa bolinha que tá aqui, nessa jarra de água. A primeira coisa que ele vai falar, aqui só tem Unimed na minha cidade. Ou aqui o pessoal não está acostumado a pagar particular. Aqui o pessoal não tem dinheiro. Ele só Então, vai para falar minha isso. especialidade, isso Na não minha funciona. especialidade, ele já vem com isso. Ele nem se dá o luxo de tentar. Aí ele vai lá e fala isso. Aí eu vou falar, minha filha, o que mais tem é gente querendo emagrecer, querendo tratar o sono, tratar a gastrite, tratar tudo, tratar as dores no joelho, que se você chegar e falar, ó, isso aqui vai te custar 5, 6 mil que você pode pagar em X vezes, que nós vamos ter isso, eu vou ficar com você durante 3, 4, 5 meses, que seja um ano, aí você vai cobrar, tem aluno nosso cobrando 15 mil em roteiro de tratamento, a pessoa vai falar, pelo amor de Deus, eu quero isso agora, eu dou um jeito, eu pago isso, por quê? Porque Lucas, ela tá 12 anos tentando emagrecer, e na cabeça dela, o último divórcio que ela teve, ou ela não vai pra uma praia quando as amigas chamam, por conta do corpo dela, e essa é a última esperança que ela tem, porque ela já fez a dieta da lua, já fez a do Habib's, que é o que mais faz também, mas já fez a dieta de tudo que você imaginar. Ela já pagou personal, ela tá sem esperança. Essa pessoa tá sentindo dor no joelho há muito tempo, essa pessoa tá sentindo dor na coluna, essa pessoa tem tontura. Quando você apresenta, tem muita gente que quer, porque ali ela vê uma coisa chamada, é um caminho novo que nunca ninguém me apresentou. Sair dessa área de médicos que acham que o supra-sumo é vender a consulta e ficar só é o tirador de pedido. Né? Tá aqui a receita, tá aqui o seu omeprazol, seu pantoprazol, vai lá cuidar da sua gastrite toma aqui 15 dias, 15 minutos antes da refeição. Aí esse paciente, ele está fazendo um desfavor pro seu paciente, porque daqui 6 meses esse paciente chega e vai precisar de uma outra receita, um outro médico, ao invés desse médico olhar e falar, não, vem cá senhora, tá aqui ó, nosso plano de tratamento é o seguinte,
15, 20 dias, um mês tá aqui, você vai usar esse omeprazol, os prazol da vida. Nós vamos, aqui no 20º dia, nós vamos entrar com uma higiene da sua dieta. Depois até nós vamos trabalhar a sua ansiedade, por isso eu tenho um psicólogo aqui. Tudo isso vai te custar X, só que eu tô imaginando a minha mãe que vai ficar agora 1, 2 anos, 3 sem ter essas crises de gastrite, porque alguém olhou pra ela como um ser humano. E aí esse teu colega que tá te achando, mas olha só quer ganhar dinheiro. Não. Na verdade, você tá fazendo um favor muito maior pro teu paciente do que aquele outro que tá achando que só tá vendendo a consulta. Hoje, se eu perguntar para os meus pacientes se alguém ficou triste de ter pagado esses planos, ou se alguém se arrepende, eu posso dizer que não. E assim, por que eu posso dizer que não? Porque mais ou menos uns 15 dias atrás foi quando começou a ter uma leva de pacientes que estavam terminando o primeiro plano deles ali de 6 meses, e a gente foi para ver a renovação. E a gente teve uma taxa de renovação de 98%. Que isso, cara? Então, assim, então, assim, se 98% Tá renovaram, é porque eles realmente gostaram, cara, né? 98% dos pacientes estão demitindo seus colegas. Esse paciente, ele foi no gastro, foi no nutrólogo, ele foi em qualquer médico, até cirurgião. Ele vai na primeira consulta, daqui 6 meses, ao invés de ir num, vou em outro. E o seu contrário. Sim. É porque você está focando no resultado. E eles estão focando em consulta. Exato. Quando a gente foca no resultado, por exemplo, eu tenho paciente que estava tentando emagrecer, já tinha tentado de tudo. No primeiro mês que a gente colocou ela no plano e tudo mais, ela perdeu de gordura na bioimpedância 7 quilos. Só de gordura. E ganhou, 2 quilos de músculo. E assim, a primeira coisa que ela falou quando ela chegou, doutor, hoje, não só pelo peso, mas assim, eu estou muito mais disposta, as dores que eu tinha nas costas já melhoraram bastante, eu sei que ainda tem um longo caminho pela frente, mas assim, a minha vida hoje, minha qualidade de vida já é outra. Você está empoderando. Então assim, não é só, exatamente, não é só o peso ali, muita gente, quando a gente fala de peso, fala de estética. Exatamente. O trabalho, ela tá voando no trabalho. Então assim, você muda a qualidade de vida da pessoa, dá outra vida para ela. A gente direto atende paciente que fala, não vou mais na praia, não coloco mais biquíni. Aí esse dia teve uma outra que chegou e falou, nossa, doutor, essa calça aqui que eu vim hoje, fiz questão de vir com ela, porque fazia 3 anos que eu não conseguia usar. Ela não fechava e não passava aqui da coxa. Hoje ela passou e tá aqui, tá folgada. Imagina. Então assim, é uma coisa que você muda, você muda e assim, você acha que a pessoa vai achar ruim de ter pagado o plano de tratamento, que é o que está resolvendo definitivamente o que ela não conseguiu resolver vários anos atrás? O pessoal não está entendendo uma coisa. O médico ele tem uma certa miopia para umas coisas que são óbvias. Ele não está entendendo que as pessoas estão querendo comprar o resultado. Ela não está querendo gastar. Lógico, tem muita gente no Brasil que não tem condição, mas estatisticamente tem gente que tem. Sim. Então você consegue fechar. Se eu atendo 3 pacientes no dia, eu paro com esse volume, eu sou endócrino, para de atender. Quando você fala para mim que você atende 20 pacientes no dia, você acha? Não, porque minha agenda é lotada. A primeira coisa que eu olho é falando, você tá por fora. Quanto que é tempo que é a sua consulta? 15 minutos. O que você está vendendo? Só a consulta. Você está totalmente por fora. Você vai atender 4 pacientes no dia, de 1 hora, vai ouvir, 1h30 que seja, vai fazer todo um roteiro para ela, vai vender, e vai ganhar muito mais do que... Vai pro seu 100 mil, 120, 180, do que ficar só vendendo a consulta. Ele não está entendendo que o paciente ele quer economizar, mas ele quer mais ter resultado do que economizar, porque senão ele nem ia pagar o teu particular. Ele nem ia. Então, assim, quando a pessoa coloca lá, atendo 20 no dia, o que eu penso assim, sabe? Tá, você atende 20 no dia, me desculpa, mas provavelmente você não está atendendo bem. Porque assim, 15 minutos a consulta. 15 minutos é o tempo que o paciente às vezes entrou ali na minha sala e a gente conversou de onde que ele veio, o que ele faz. É aquela conversa inicial para eu conhecer um pouquinho da história dele ali, ou dela. Então assim, isso durou 15 minutos. A consulta em si, eu demoro 1h30 para conversar com o paciente. Então assim, só de anamnese ali eu fico 30, 40 minutos conversando com ele, explicando o que aconteceu, por que não conseguiu emagrecer, o que já tentou, o que não tentou. Aí a pessoa fala, eu consigo fazer a pessoa emagrecer em 15 minutos. Não dá, não tem como você fazer uma consulta de 15 minutos e conseguir ter um resultado bom. Acredito que para nenhuma especialidade. Então, você acaba trazendo só benefício tanto para o paciente quanto para você também, em termos de qualidade de vida, qualidade de atendimento, você consegue escutar melhor. Então já ajuda bem mais. Pois é, só o tirador de pedido consegue em 15 minutos, porque ele já tem a receita pronta, tá aqui. Nem olha o paciente, só carinho, tá aqui o seu farmaco. E sabe o que eu gosto? Como você está na mentoria, então a gente tem um acesso. Você está no CRM Black, eu consigo ver algumas coisas ali que está acontecendo. Até porque tem uma outra equipe também nossa que está ali junto com você. E por você ser do nosso Mastermind, o Med Boss, que aí é o nosso máximo, a gente tem um relacionamento ainda mais, com mais exclusividade. E eu gosto porque você é uma pessoa que está batendo meta diária.
E eu fico muito feliz quando o pessoal da minha equipe mostra, fala, ó, o Lucas só essa manhã conseguiu fechar 10 mil essa manhã, 20 mil essa manhã. Eu falo, caramba, cara, essa manhã, ou nesse dia, ele conseguiu fechar 20, 30k em roteiro de tratamento. Coisa que um médico, a maioria não tá vendo isso no mês. Trabalhando muito, muito, Uhum. muito. Você tá um fenômeno de venda. Que legal, que legal. Só que, e vender, a gente já falou, era tímido, eu faço isso, eu melhoro o processo. Mas vamos lá, uma aulinha. Eu acabei de chegar no seu consultório. Doutor Lucas, eu quero emagrecer. A venda é simplesmente você chegar e falar, ah, então tá aqui, custa tanto. Como é que você faz? Não, acho que a venda ela é um processo, né? Tipo, a gente tem que entender que, assim, a gente compra a emoção. Então, não adianta assim, eu falar assim, olha, você vai, por mais que eu tente desenhar um negócio bem racional pra você, que faça total sentido, só o racional ali não vai fazer você querer comprar. Então, assim, a primeira coisa que o médico precisa entender é assim, é já desde a chegada do paciente. Então, hoje, na chegada do paciente, quando o pessoal da portaria interfona falando que o paciente fulana, a fulana de tal chegou, fala, pode, beleza, pode subir. Eu vou na porta do consultório, fico com a porta aberta ali, esperando. E é engraçado porque, assim, tem outras salas do lado ali, o pessoal fica olhando pra mim com uma cara de ET, fala, o que que esse doido tá fazendo na porta do É consultório, vendedor de né? seguro? O É, que que você porque, assim, tá fazendo? e tem, assim, tem duas clínicas, uma bem de frente pra gente e uma outra do lado. E, assim, Já já eles vão começar a fazer isso, tá? e assim, é engraçado porque assim, a deles fica lá dentro e a clínica, tipo, a pessoa tem que entrar e ela chega ali, porque eu já vi algumas vezes que eu tô parado ali, ela chega e fica esperando um tempão parada em pé, a recepcionista desocupada que ela tá fazendo para dar atenção para ele. Então assim, já começa ali. Então na hora que a pessoa chega, eu falo, ô, dona Maria, tudo bem? Então assim, ela já sai do elevador perdida, eu já chamo, ô dona Maria. Aí ela já vem, vira pra cá, fala, ô, tudo bem? Ah, prazer, eu Isso sou é o Lucas, vamos inesperado. A primeira entrar. coisa, ah, não, doutor, você tá É, aqui. aí algumas falam, nossa, eu sou recepcionada pelo doutor. E aí eu falo, vamos entrar. Enquanto ela tá entrando, até ela chegar na sala de atendimento, eu já vou conversando. Ah, veio de longe, de onde você veio? Já tento colocar ali assuntos agradáveis. Então, se não for, teve muito trânsito? Tipo, o trânsito é negativo. Então, assim, não, coloca ali, veio da onde? Mora aqui Que perto, mora legal isso. longe. Ou seja, psicologia pura de venda. Olha só, uma coisa que interessante isso. Aí eu vou lá e pergunto se eu não tenho essa noção de venda. Aí eu vou lá, você pegou muito trânsito? Que é o que todo mundo pergunta, né? Ah, vai chover, pegou muito É, trânsito, a vida tá corrida, né? Nossa. Aí, e vamos evitar de falar isso, porque isso é. Que legal, cara. isso é Aprendi. Um negativo. dia eu vou ensinar isso aí. E o pessoal fala assim: Vitor é um gênio. Olha só, aprendi. Então eu já evito essas coisas negativas. Ah, de onde você veio? Mora aqui perto? Mora. Ah, como é que conheceu aqui a clínica? Como é que ficou sabendo de mim? Aí pronto, ela já chegou, sentou ali, já teve aquela Legal. empatia ali, já comecei a É, falar de uma já coisa. veio no viés positivo. E, não, mas então quer dizer que agora nós vamos emagrecer. E Já, assim, como o é. vídeo de dar. Que Exatamente. legal. E como assim, é tudo ali perto, assim, muitas vezes eu conheço a região. Então ela fala assim, eu vim não sei de que. Eu falo, nossa, que legal. E assim, eu já trabalhei em vários lugares na região ali. Então, tudo que a pessoa fala, muitas vezes eu tenho alguma coisa pra falar que, tipo, que vai ser Da similar pra ela, gatilho da similaridade. Então eu falo, ou então se não tem nada, fala assim, alguém mora lá perto. Ah, minha amiga mora ali perto, não sei o que, conheço ali aquela região é legal. Então pronto, já foi ali pra gerar uma empatia e similaridade. Aí eu começo a conversar, e enquanto eu tô conversando com a pessoa, por exemplo, você tá tentando emagrecer faz quanto tempo? Tá isso, já fez alguma coisa? Já fiz tal dieta. Aí meio que assim, na hora de explicar, eu já explico, mas com uma tendência já de mostrar pra ela uma certa autoridade, vamos dizer assim. Então fala, já tentei emagrecer, já fiz isso, já tomei tal e tal remédio. Falar, então, mas hoje a coisa que mais atrapalha o emagrecimento é que os profissionais eles focam ou só no remédio ou só na dieta, e a dieta é muito restritiva, ou nas duas coisas juntas. Mas para emagrecer a gente precisa de vários pilares. Legal. E a gente precisa de uma coisa mais completa que eu vou te explicando ao longo da consulta. Então, tipo, já joguei ali Sim. uma semente, vamos dizer assim, para ela pensar que ela vai ser um negócio diferente. E que ela não vai conseguir sem você. Que ela não vai conseguir. Aí a anamnese vai indo, tipo, eu vou brincando também, descontraindo, assim, pro paciente se sentir como se ele estivesse numa entrevista. Então, às vezes ele pergunta, tipo, eu tenho um scriptzinho, um roteirinho da consulta, mas muitas vezes eu tô aqui em cima do roteiro, de repente eu tô aqui embaixo, depois eu Você volto vai pra cá. quebrando. Porque assim, ela falou alguma coisa relacionada ao sono. Pra não ir pra uma pergunta nada a ver, eu falo, mas já me fala como é que tá o sono. Então a gente não sei o que é no sono, às vezes eu acordo muito pra tomar, muito pra fazer xixi. Aí eu já falo, mas toma muita água durante o dia. Então eu já tô ali pensando. E eu descobri uma inteligência artificial que se a gente coloca ela ali, ela grava a consulta Sim. inteira e depois ela transcreve em termos médicos. Então ela faz queixa principal, anamnese, Que história legal. pessoal, nananã. Então o que eu fiz? Eu comecei a testar para ver se dava certo. Porque eu não preciso ficar escrevendo sem dar atenção ao paciente. Eu deixo ali o notebook, ele fica gravando.
Depois eu só vou lá e edito, porque depois que ela transcreve, ela deixa você editar. E a inteligência artificial, ela aprende as coisas que não era para ela ter colocado. Então, tipo, eu vou lá, edito tudo e depois jogo no prontuário. Então eu fico ali o tempo inteiro, olho no olho com o paciente explicando. Ele falando. E aí eu vou, faço a bioimpedância. Aí é nessa hora que, vamos dizer assim, começa a venda propriamente dita. Na hora que eu pego a bioimpedância, enquanto a bioimpedância está imprimindo, isso já é até uma desculpa, entre aspas, que eu uso, falo, ó, enquanto a bioimpedância está imprimindo aqui, eu vou aqui só pegar um lanchinho que a gente deixou preparado para você. No dia anterior, a minha secretária já mandou uma mensagem para o paciente perguntando qual tipo de bebida que ele prefere. Legal. A gente dá uma lista para ele ali, a gente fala, tem um scriptzinho que a gente usa, falando, a gente gosta de proporcionar a melhor experiência, para isso a gente quer saber qual que é a sua bebida preferida. Ela falou, sei lá, cappuccino. Aí eu vou lá, Tá pego... seguindo a risca as trilhas Sim. da mentoria. Tá fazendo... Eu gosto disso, cara. Vai lá e faz. Não fica Exato, esperando. Não faz. Isso, na verdade, eu ouvi num podcast que você fez com um rapaz que tem tinha um negócio de cirurgia vascular, um monte de clínica de vascular. Do chocolate. Do chocolate. Só que a gente adaptou pro nosso ali. Aí a gente coloca a bebida que a pessoa pediu, tem um YoPro que a gente coloca, por ser a parte de nutrologia, tem um docinho também e uma salada de frutas. Aí eu trago isso, coloco ele pra pessoa, pra ela comer. E vou explicar a bioimpedância. Aí eu explico, olha, dona Maria, aqui, ó, sua bioimpedância, você está com, por exemplo, 80 quilos, aqui deu 40% de gordura corporal, essa gordura corporal aqui está muito alta, isso aqui vai, se a gente não tratar agora, vai evoluir aqui, pode evoluir para diabetes, pressão alta, infarto, pode aumentar o risco de algum tipo de câncer. Então, tipo, eu conscientizo ela do problema que aquilo ali pode trazer. E falo para ela, olha, então aqui a gente precisa fazer isso e isso, aqui ó, sua quantidade de músculo tá baixa também e tal. Vou desenhando na própria bioimpedância, ó, o músculo tem que vir para cá, faço uma setinha, a gordura tem que ir para lá. Ela fala, deu para entender tudo direitinho? Ela fala, deu, às vezes você fala, nossa, tá muito ruim, né? Eu falo, não, tá ruim, mas a gente vai conseguir arrumar, fica tranquila. Aí, na hora que eu falar, vou te mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Falar, ó, esse plano que eu vou te mostrar aqui, eu desenvolvi ele depois de atender mais de 1.500 pacientes, para dar uma já autoridade, e vem tendo muito bons resultados. Então, pego uma folha de sulfite e falo, ó, eu costumo dizer que para emagrecer é como se a gente tivesse uma pirâmide. Eu desenho uma pirâmide mesmo. Você já criou a metodologia visual. Exatamente. Ali eu coloco, ó, na base da pirâmide, a gente vai ter essas coisas aqui que são muito importantes, que senão as outras coisas aqui de cima não vão funcionar. Aqui em cima a gente vai usar medicação, que vai ser isso. Eu trabalho com a semaglutida e eu vi bons resultados com semaglutida manipulada. Então, Entendi. assim, e fica mais em conta para o paciente. Ele não precisa gastar os R$ 1.000 na farmácia. Eu consigo colocar isso no plano de tratamento. Legal. Já. Aí você já gera um gatilho também para ele de economizar. De economizar, isso. Aí eu falo para ele, ó, a gente tem aqui a semaglutida, que vai ser um ideal para você. Na farmácia seria pagar entre 1.000 a 1.300. Mas aqui, no plano de tratamento, depois eu vou te mostrar quanto que fica, mas fica bem mais em conta. E por último, eu mostro a soroterapia. Eu falo, então, esse é o plano de tratamento completo. Aí eu já falo para ele, ó, se a gente fosse dividir isso daqui item por item, ia ficar muito caro. Falou, ó, só a soroterapia, que são 2 sessões por mês, você ia pagar nessas 2 sessões R$ 1.600. Mais aqui o Ozempic, você ia pagar mais 1.000, então já deu 2.800. Mais a consulta comigo com o Nutri, que dá mais 700, já foi para 3.500. Fala um valor alto, né? Ela fala, nossa, é muito alto. Fala, mas ela faço um X nesse valor. Eu falo, não, mas você não vai precisar gastar isso aqui tudo. Entendo. Eu vou te mostrar aqui um plano que a gente vai fazer. Aí eu mostro o plano. Tem a consulta comigo, consulta com o Nutri, a semaglutida, as terapias injetáveis e bioimpedância extra. Então, eu coloquei um de 12 meses e um de 6 meses. Aí o de 12 meses eu mostro, olha, aqui seria 12 vezes de 1.999, mas como sua primeira consulta e a gente está fazendo uma condição especial, faço o risco também, você vai pagar somente 12 de 1.599. E nesse aqui de baixo, em vez de 6 de 1.799, você paga somente 6 de 1.349. Qual que fica melhor para você? Aí, assim, ali nessa hora, hoje a taxa de conversão está ali em 70%, 70% já vai falar, eu vou no de 6 meses. Aí, assim, e acaba já fechando. Vou testar. E, na verdade, assim, antes eu fazia 6 meses e 3 meses. Só que aí, para poder justamente aumentar um pouquinho o ticket médio, eu comecei a colocar 12 e 6. Se a pessoa não pode nenhum dos dois, ela acha que fica pesado, eu falo, olha, para quem tem, às vezes, precisa organizar um pouquinho mais as finanças, eu consigo montar um planozinho aqui de 3 meses. Aí eu monto um de 3 que fica 4 vezes de 999. Aí ela, tipo, vamos dizer assim, é um downsell que eu faço ali, caso ela não consiga nenhum dos dois. Deu aula. Primeiro, assim, o que eu gosto eu ensinei exatamente o que você falou. Eu ensinei esse passo a passo de venda. Você foi um dos poucos que não ficou, mas se um dia os astros se alinharem, vou lá, vou fazer, vou desenvolver o meu jeito. Você deu aula aqui, você pegou aquilo que eu ensino e mostrou na prática, então
é isso. Se eu fosse um médico, se eu fosse um nutrólogo, se eu fosse um médico de esporte, se eu fosse um endócrino, tivesse ouvindo isso aqui, eu teria te ligado amanhã. Eu te ligo hoje ainda e falo assim, ô Lucas, é o seguinte, 10 mil pra você tá bom, 15 mil tá bom, pra eu ficar uma semana te vendo fazer esse processo na prática de venda? Eu, pra ontem. A não ser que eu seja uma topeira e acho que é melhor eu ter 10 mil no meu bolso agora do que ficar olhando você fazer isso e falar, entendi, então agora eu vou fazer, porque aí uma manhã eu consigo. Você entende? Deu aula, é isso aí. É venda. Sim. É venda. E no final, quem é o grande beneficiário disso aí? É só o médico que ganha? É a dona Maria que nesses 6 meses emagrece e fala, agora eu vesti minha calça, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo e vai querer mais 6 meses, porque você emagreceu, ela queria, ela não queria economizar, senão ela nem procurava. Ela queria emagrecer. Então, deu aula, cara. Parabéns. Muito bom. E eu, se eu fosse médico, é o que eu tô falando. Se eu ouvisse isso aqui, fosse da área, principalmente emagrecimento, era pra ontem. Não tinha nem conversa. Eu já preciso, por conta de tempo, me despedir de você. Foi um bate-papo que agora que a gente tava aquecendo o motor, então eu acredito que vai ter uma segunda conversa. Amanhã a gente se encontra lá no Mastermind, no Mad Boss, mas antes eu vou te fazer algumas perguntas rápidas aqui, você vai fazendo um bate-bola comigo. O Vitor Jaci e a empresa, né, Médico Celebridade, com o High Med, o CRM Black, o Mad Boss, isso entrou na sua vida e valeu a pena? E pode ser sincero, ou não, foi uma coisa que, cara, só me perdeu tempo e dinheiro. Não, valeu. Vamos dizer assim, todos os pulos que eu dei de mentalidade, não mentalidade, mas de mudança de algumas coisas foi relacionado ao grupo Médico Celebridade. Então, por exemplo, a parte de... Primeiro contato que eu tive com você foi no... Eu tinha visto já o Médico Celebridade, o curso, mas o primeiro contato pessoal foi na mentoria 50K, no ano retrasado, Sim. 2020. Passado, né? Foi na mentoria 50K. Ali, eu vi que a minha parte de tráfego estava toda errada. Que assim, a gente tava numa coisa que assim, pensava que o tráfego era só ficar impulsionando o post, impulsionando as coisas para a pessoa poder ver e vir começar a te seguir. Ali eu vi que, na verdade, tinha uma estrutura de tráfego tanto para a pessoa começar a seguir, mas isso é o menos importante, mas tem ali a estrutura de tráfego para poder atrair novos pacientes, atrair outras coisas. Então tem toda uma coisa diferente. Então já mudei ali, já comecei a organizar nessa época, e aí em janeiro eu já coloquei isso. Na verdade, a mentoria foi no finalzinho de novembro, dezembro eu comecei a desenhar as coisas, gravei alguns anúncios e comecei a rodar em janeiro. Depois disso, o outro ponto foi justamente no High Med, que foi quando eu fiz ali a parte do evento presencial, que foi quando eu vi essa parte do plano de tratamento mesmo. Eu falei, faz sentido, já comecei a rascunhar ali mesmo. No dia seguinte, acho que você até lembra, tipo, no dia seguinte não, acabou no domingo, na terça eu te mandei uma mensagem, acabei de testar aqui, e foi um negócio meio todo capenga, mas já consegui fazer uma primeira venda aqui. De uns 6 mil, alguma coisa, 4 foi uma coisa 6 mil e pouquinho, né? 6 mil e pouco. Que tinha... Eu lembro que você falou, nossa, consegui fechar. Então, imagina o médico só vendia consulta de 400, você fecha algum de 6 mil, você fala, não, pera lá, então. Então, assim, esse foi o segundo ponto ali para mim de virada. Então, foi na parte do tráfego que eu vi. Aí, nisso, eu comecei a buscar também equipes de tráfego e tudo mais. E hoje, a minha equipe está muito boa. Até a gente tem algum pessoal em comum aqui. Então, isso acabou... Então, assim, a parte que você perguntou do Mestre Celebridade, do grupo Mestre Celebridade, só trouxe benefício para mim. Então, se eu colocar aí, hoje, desse resultado todo aqui, mais da metade do resultado se deve ao grupo. Não se deve a tua mentalidade, cara. A tua mentalidade de ir para um evento, terminar no domingo exaustivo e na terça-feira tá oferecendo e fazer aquilo que a gente fala para fazer. Se todo médico fizesse aquilo que eu falo para fazer, ele pode até piorar, pode até quebrar. Mas ele fez. E a maioria que faz tem resultado. Só que o pessoal não faz. Você ensina, você fala, você ensina de novo, aí fica olhando e fica assim, mais na minha área, mais na minha... Meu amigo, acorda pra vida. E Lucas, o que eu não te perguntei que eu deveria perguntar? Bom, acho que uma coisa que vale a pena falar é isso que a gente está falando agora disso da minha área, da minha cidade. Isso é uma coisa que eu vejo muito médico falando, e às vezes muitas até assim, pessoas conhecidas. E é uma coisa que eu já meio que até desisti de discutir, porque é uma mentalidade da pessoa e às vezes não muda. A pessoa fala, na minha área não consigo fazer isso. Ou, na minha cidade não consigo. Mas, na verdade, acho que não existe isso. Acho que existe 3 pontos. Primeiro, você ter um marketing
adequado ali, que você consiga mostrar para todo mundo o que você faz e se você ter o plano e tudo mais. Então, ter uma equipe de marketing alinhada para poder mostrar esse conteúdo, gerar um conteúdo ali relevante para você poder mostrar para as pessoas o que você faz. Não adianta nada você ser ótimo, você ter bons resultados no seu consultório, ter um plano de tratamento maravilhoso, se ninguém sabe disso. Segundo ponto, acho que é você conseguir disseminar esse conteúdo. Então, você tem uma boa equipe ali também junto de tráfego. E o terceiro ponto é você ter resultado, você montar coisas que realmente trazem resultado. Se você tem essas três coisas, eu acredito não, eu tenho certeza que eu vejo ali também nos grupos do CRM Black, pessoas de todos os lugares do Brasil, cidades grandes, pequenas, interior, norte, sul, nordeste, tendo resultado. Então, assim, não tem isso, na minha cidade só tem Unimed. Não, você está querendo me dizer que na sua cidade, por menor que ela seja, não vai ter ali uma parcela de pacientes que tem um poder aquisitivo diferente para querendo emagrecer, ou querendo tratar a gastrite, ou precisando fazer uma cirurgia, sei lá, do olho. Sempre vai ter. Então, acho que é mais a pessoa ter essa estrutura ali para ela poder chegar nesse grupo de pessoas, de possíveis pacientes. E acho que tem que ter a mentalidade também, tanto de mentalidade de crescimento, como também essa parte da obstinação, tá sempre querendo melhorar. Mas uma coisa que você falou em algum dos cursos que eu fui, que eu nem lembro qual que foi, que você falou que toda vez que você ia em algum local que é um pouco mais chique, vamos dizer assim, você ficava observando o que eles faziam de bom e também de ruim. E hoje eu posso falar que assim, 100% dos locais que eu vou, eu penso isso. Falo, o que está sendo legal aqui? Às vezes, esses dias eu fui num hotel, que era um hotel mais legal e tudo mais. Quando eu cheguei no banheiro pra secar a mão, era aquelas toalhas que você puxa, ela dissolve, esfarela na sua mão. Eu falei, poxa, É isso que eu os preciso. caras têm um puta estrutura e tudo mais e tal, e não colocam uma toalha, um daquelas papel de folha dupla ou Tá. tripla, assim, tipo, a toalha ruim. Entendi. Falei, então assim, É aqui, isso aí eu que eu falei, não isso aqui é um posso ponto. fazer. Assim, então esse é um ponto que eu preciso levar na minha clínica. Será que a toalha que eu tô lá. Assim, pequenos pontos que parecem besteira, você vai sempre melhorando um Somados. pouquinho mais, somado vai melhorando mais. Então, assim, porque assim, você quer levar uns pacientes para lá que são high ticket. Então não adianta você Sim. querer colocar um negócio mais ou menos. Você tem que colocar uma coisa de um padrão legal, porque senão a pessoa vai pagar um plano de tratamento de 8, 9 mil e vai ter uma experiência ruim, ela não vai indicar você. Então, você tendo resultado e tendo essa melhoria contínua, você vai ter também indicação. Então, acho que além de ter essa obstinação, também ser a coisa de fazer. Então, tipo, pegou, aprendeu, já põe em prática. Porque senão você vai ficar só com a obesidade mental. Você vai ficar só aprendendo um monte de coisa, não põe nada em prática e não sai do lugar. Maravilha. Muito bom esse bate-papo. Deu aula. Brilhou, como diz minha filha. Papai, você brilhou. Eu já me despeço de você então, Lucas. Obrigado mesmo. Eu sei o preço que você pagou por estar aqui hoje. Você está aqui, eu sei o preço que você deixou de faturar, que você veio para cá, mas a gente tá construindo coisas. Não tenho dúvida que teu colega ele não vai te pegar em questão de poucos meses ou anos, ele não vai conseguir te pegar porque você está fazendo esses 360 sem saber todo dia melhorando e ele não vai conseguir te pegar, você vai estar à frente. É muito gratificante ver depois de 6 meses de um encontro presencial que a gente teve, 6, 7 meses, que você teve uma evolução de faturamento muito significativa. É a diferença entre faturar 10, 15 mil, 30 mil, 50 mil que seu colega fatura e você para ir 6 dígitos e praticamente múltiplos 6 dígitos. Você teve uma evolução financeira, você teve uma evolução no negócio, você teve uma evolução visual, de aparência. Hoje tá dando aula daqui a pouco de vestimenta para os nossos cavaleiros aqui. Mas o principal, você teve uma evolução de mentalidade gigantesca de confiar que aqueles anos te prepararam para estar aqui hoje e você consegue. Antes talvez você se escondia atrás da timidez, alguma coisa, hoje você deve olhar no espelho e falar, cara, eu sou o cara. Muito bom ver essa evolução. Parabéns, obrigado. E Obrigado. aí, a última pergunta que eu deixo para você falar para seu colega é aquele recado final, aquilo que você quiser falar para eles, seja mentalidade, negócio, aquilo que você quiser trazer para seus colegas. Acho que só falar para não desistir. Se você sabe que você está fazendo alguma coisa certa ali, não desiste. Vai ser difícil, eu posso falar aí que nesses 2 anos, várias vezes, assim, como eu disse, foi difícil, teve momentos que eu pensei se realmente valia a pena, mas eu nunca quis desistir. Assim, me privei de várias coisas, acabei, de certa forma, privando a minha esposa também de várias coisas, a gente passou, às vezes, maus bocados, como eu disse, várias coisas que eu tinha investido, hoje praticamente está zerado o que eu tinha investido ali, eu vou ter que reconstruir tudo do zero.
Só que eu sempre tive na cabeça que nada vem do dia para noite. E se a gente pegar essas grandes figuras aí, esses dias eu estava até assistindo um documentário do Arnold, que mostra ali assim, ele tentou várias vezes, tentou, não conseguia, e agora saiu o filme do Sylvester Stallone também, que também quero ver, mas já vi uma sinopse também, a mesma história. Quando ele fez lá o filme do Rock, ninguém quis. E ele ficou ali 2 anos também vamos dizer assim, não vou falar que é palavrão, mas ficou ali na lona, vamos dizer assim, e depois de 2 anos, quando ele foi, aí deu certo, ele foi embora. Então, assim, se você hoje tá difícil o consultório, tá tentando ali, tá tendo que fazer plantão, tá tendo que fazer tudo, não desiste, continua, só procura pessoas que saibam te assessorar, porque isso vai encurtar o caminho. Se você tiver pessoas boas que saibam te assessorar, que saibam te dar uma orientação ali, você vai conseguir encurtar o caminho e vai conseguir sair disso. Mas não vai ser também de um dia para o outro. Você vai ter que trabalhar, vai dar trabalho, vai ser difícil. Só que se fosse fácil, todo mundo era rico, né? Todo mundo era tava de boa hoje em dia. Então, é isso. E uma última frase, enquanto eu estava vindo para cá, eu tava escutando um podcast, e uma coisa que um dos caras lá falou, é o Thales, ele falou que, assim, no mundo só existem dois tipos de pessoa. Uma que sabe vender e as que trabalham para essa pessoa que sabe vender. Então, o médico é a mesma coisa. Existem dois tipos de médico. Aquele que sabe vender e os que vão trabalhar porque sabe vender. Cabe a cada um escolher qual que vai ser.